Mais uma vez conosco o Jornal da Band, deputado federal, meu querido deputado Jefferson Campos, deputado do PL, conosco mais uma vez aqui no Jornal da Band. Deputado, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Paulo Roberto, Ricardo César, Douglas Vale, o João Vitor aqui na técnica. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Sorocaba, toda a região, Brasil e até fora dele, porque eu sei que a Band FM tem alcançado muito sucesso. É um prazer estar aqui conversando com você e com seus ouvintes, Paulo Roberto. Deputado, são vários assuntos aqui. Vou pensar o primeiro assunto, que é um assunto que toma conta da sociedade, que é a questão da desoneração da folha, né? Foi parar no STF, algo que, enfim, já estava definido por vocês, parlamentares. Mas antes de a gente entrar diretamente nesse assunto, vou pedir para o senhor prestar atenção numa matéria que foi desenvolvida a respeito desse assunto. Afinal de contas, o ministro das Articulações do governo Lula, Alexandre Padilha, conhece bem o Alexandre Padilha? Sim. Então, ele se reuniu hoje com o ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad. E na pauta estava o quê? A desoneração, principalmente, deputado, das prefeituras. Após esse encontro, Padilha conversou com a imprensa e o microfone do Grupo Bandeirantes, claro, sempre presente, estava lá. E você confere um pouco do que disse o ministro. E em cima do que falou o ministro, eu gostaria que depois o senhor comentasse. De marcar com as 3 entidades nacionais dos municípios a próxima data dessa reunião. Se for possível, a gente faz nessa semana mesmo. Isso é uma semana mais difícil por conta do feriado dia 1º de maio. Então nós vamos fazer no começo da semana que vem, Ministério das Relações Institucionais, junto com o Ministério da Fazenda, continuidade dessa mesa de negociação, no esforço que o governo tem de buscar construir uma proposta para os municípios em relação a esse tema, que envolva a questão da dívida da Previdência, né, que possa ter um impacto positivo para os municípios. Nós fechamos o primeiro trimestre desse ano com um crescimento importante do FPM. O repasse do FPM para os municípios cresceu 14% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e 23% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Então, em todo o esforço do governo do presidente Lula em apoiar os municípios, reforçar o seu fundo de participação dos municípios, já vínhamos com uma mesa de negociação para tratar tanto do tema da dívida previdenciária dos municípios, que afeta vários municípios no Brasil, o tema principal, inclusive, trazido por eles, como a gente vinha discutindo também nessa mesa de negociação alternativas para o tema da desoneração da contribuição previdenciária. Agora, com a liminar do STF, vamos chamar a nova reunião para tratarmos esse tema e buscar construir uma proposta comum. Em função, inclusive, o ministro Fernando Haddad reforçou os motivos que a AGU entrou no Supremo Tribunal Federal em relação ao tema da desoneração, tanto dos municípios quanto dos setores econômicos. O próprio líder Jacques Wagner, líder do Senado, relembrou que durante toda a votação no Congresso Nacional sobre esse tema, foi explícita a posição dos líderes do governo, que o governo considerava isso como inconstitucional, porque o próprio Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional, eu estava na condição de deputado, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que diz explicitamente que redução de contribuição previdenciária, negação de arrecadação para a Previdência, tem que se apontar qual que é a fonte de compensação dessa renúncia. Isso não estava apontado, é isso que o Supremo Tribunal Federal aponta na sua decisão liminar, que na medida que queiram continuar com essa medida, tem que se apontar qual que é a fonte, então remete. Portanto, aí a parte da entrevista coletiva do ministro da articulação do governo Lula, o Alexandre Padilha. Deputado Jefferson Campos, deputado de 5 mandatos conosco aqui, deputado de todo o estado de São Paulo, da nossa região metropolitana. Esse é um assunto importante sobre a desoneração. Duas questões. Primeiro, a desoneração, e a segunda, que é esta questão do parlamento. O parlamento decide e aí vai parar no STF. Até quando isso? Essa judicialização da política tem nos trazido consequências nefastas. Há um sentimento geral de que a Câmara dos Deputados e o Senado não está cumprindo com o seu papel. 513 deputados debatem, votam, 81 senadores debatem, votam, e um ministro, numa decisão monocrática, e às vezes não é nem só um ministro, é até um juiz de primeira instância ou segunda instância. Isso está nos trazendo uma imagem desgastante. E eu penso que chegou no momento
em que o próprio presidente da Casa, Arthur Lira, o presidente do Senado, Pacheco, que é muito polido, já disse que vai montar uma comissão para ver quais as medidas jurídicas que podem ser feitas, mas o Supremo Tribunal, a serviço do governo, tem interferido nas nossas relações, no que deveria ser um equilíbrio de poderes. E todos nós estamos acompanhando com muita preocupação o que está acontecendo. O ministro Padilha, a fala dele já é uma fala sem empolgação, é uma fala sem entender, embora ele seja deputado, e como pessoa, né, tem um bom relacionamento com ele, mas ele não tem feito um bom papel e isso foi fica muito evidente criticado pelo presidente quando da Casa. o próprio presidente Lula o critica, inclusive criticou o ministro Rui Costa, criticou outros na articulação política do Congresso, Sim. porque não há essa articulação hoje. Hoje, simplesmente, o Congresso recebe as pautas, vota, não há essa articulação nem com o Senado. Agora mesmo estamos discutindo com o Senado algumas mudanças e nós temos visto que isso é complexo nesta relação. A desoneração da folha, não só das prefeituras, mas de 17 setores da nossa sociedade que produzem, geram mais de 10 milhões de empregos que estão hoje sendo afetados com essa volta da oneração. Tem sido preocupante, né? É claro que nós votamos a favor da desoneração, vamos continuar votando. O governo não tem força hoje para derrubar isso no Congresso. O Lula conta hoje com aproximadamente 140 votos. E a direita também não tem força sozinha para aprovar, então tem o centro, chamado centro, né, que é apelidado de centrão, que são partidos que ora votam com a direita, ora com a esquerda, dependendo da conveniência política, e acabam decidindo este momento. Então, nós estamos empenhados para que a desoneração continue, as prefeituras, né, que já tiveram essa desoneração de tributos, para que elas também tivessem um fôlego, que vieram aí de uma pandemia, vieram de um momento difícil, assim como também o incentivo ao turismo que estamos discutindo lá, o PES, que votamos também semana passada. Tudo isso é para que a economia retome o crescimento. Porque quando nós deixamos o recurso nas mãos da sociedade, o dinheiro circula, ele gera riqueza, ele gera o próprio tributo. Um governo que pegou com 50 bilhões de superávit e bateu em quase 200 bilhões de déficit ano passado. Não é admissível que isso esteja acontecendo. Aumentou o número de queimadas, aumentou o número de sonegação, aumentou tudo. E aumentou também o custo de vida, os alimentos, a tão famosa, né, picanha que todos iam comer. E o presidente ainda debocha, dizendo que ele está comendo uma picanha, mas a população pode procurar uma verdura, né, que é mais saudável. Tudo isso é um deboche, né? Isso faz com que a classe política, não só o presidente, mas a classe política, e nós que lutamos contra isso, nós que estamos votando contra essas medidas, entendemos que isso é nefasto e não vamos permitir que isso aconteça enquanto depender do nosso voto e do nosso posicionamento. Agora mesmo votamos aí a volta do DPVAT, né, que embora não seja tão difundido, mas é algo que nós havíamos extinto, né, lá no governo anterior e agora volta de novo e ainda tem... O senhor votou contra? Votei contra, claro, é claro. Nós entendemos que com este recurso nós podemos ter outras opções até melhores do que esse serviço do governo, mas está aí, passou pela Câmara dos Deputados, é aprovado e daqui a pouco chega o carnê do DPVAT. Agora, deputado, me chamou a atenção no início da sua fala, quando o senhor comenta o presidente da Câmara e o presidente, o Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado, muito polido, quer judicializar um pouco mais. Me chamou um pouco a atenção nessa fala do senhor. Quer dizer, o senhor acredita que eles poderiam ser um pouquinho mais duros com o governo, entrar um pouquinho mais... O senhor, eu sei que gosta de futebol, gosta de jogar um futebol, dá aquela entrada um pouquinho mais firme? O que acontece muitas vezes, vocês também, como eu, acompanham futebol, o Paulo, sempre estou ouvindo ele ali, comentando, né? O Nilson César, o Caio Rossini, que é do seu lado, né? Sempre estamos juntos ali, gosto muitas vezes, estamos na estrada, né? E a gente vai ouvindo, gosto de futebol, feliz com que o meu Corinthians ontem fez os 3 primeiros gols do Campeonato Brasileiro. Finalmente. Triste, porque hoje não dá para o Palmeiras e São Paulo perder os 2, alguém vai ter que... Mas um empate está bom. Então a gente sabe o que é um cartão amarelo. Cartão amarelo é aquela advertência do árbitro, ele está dizendo para o jogador, ó, maneira na sua entrada, não reclame mais das atitudes do juiz, né, vai devagar. E o jogador que está ali com cartão amarelo, ele pensa 2 vezes quando ele é o último homem e o cara vai... Então, assim acontece na política, às vezes a gente ganha um cartão amarelo. Quase todos os deputados têm cartão amarelo. É uma ação
que dura anos e anos, mas está na mão do juiz. É uma atitude que, se você fizer, olha, toma cuidado, tem uma ação sua aqui, é um cartão amarelo. E aí, então, o que acontece? Não vamos reclamar do juiz, não vamos entrar muito duro, vamos falar mais polidamente, né? Então, nós temos essa situação, quase todos os deputados, e aí a sociedade diz, não, todo deputado tem ação judicial, tem processo, porque é um cartão amarelo. E a maioria deles se extinguirá ou por decadência, ou por decurso do prazo, ou não será julgado, mas ele tem um cartão amarelo. Então, o que acontece hoje é essa atitude do próprio Pacheco, né, que é o presidente do Senado, do próprio Lira, né, que recentemente, penso que extinguiram-se os seus cartões amarelos, né? Isso é um trabalho de advogado e tudo mais, mas que muitos ficam ainda retidos, né, no seu pronunciamento, nas suas ações, por conta de ações do próprio judiciário, ou até mesmo do legislativo, que judicializa as nossas ações. Muitas dessas ações que o Supremo toma são os próprios partidos que foram prejudicados, que perderam uma votação. Inclusive, Lira deu uma boa entrevista essa semana dizendo que tem que parar com esse tipo de ação, né? Está estudando algumas medidas para parar. Nós perdemos ali e o perdedor vai para o Supremo e o Supremo suspende a votação vencedora. Então, é um momento crítico, delicado que nós estamos vivendo neste relacionamento dos poderes. Aliás, eu diria que é uma crise. E é uma crise que pode impactar, sim, na economia do país de uma forma geral. Tem um assunto muito importante, que é a reforma tributária, para ser votada, para ser analisada. Ela já passou, é verdade, mas as alíquotas e como isso vai funcionar, enfim, isso não está claro, não tem nada claro. O senhor acredita que até o final deste ano, até o final de 2024, esse é um assunto superado? A notícia que eu li também essa semana é que o arcabouço fiscal, que seria a regulamentação dessa reforma tributária, já estaria chegando e o governo quer votá-lo até o fim deste semestre ainda. É uma matéria muito delicada, nós votamos contra a maioria dos itens da reforma porque entendemos que ela aumenta a carga tributária e é exatamente o contrário. Nós defendemos que haja uma maior liberdade econômica de trabalho, de produção, que não se onere aqueles que estão produzindo, mas que se incentive a produção. Hoje, ser empresário no Brasil é um grande desafio. O número de tributos, de impostos, né, já tentamos diminuir um pouco com isso em reformas passadas que nós fizemos, desde o governo Temer, mas ainda há um complexo arcabouço que faz com que isso se dilua e que o empresário não tenha vontade de produzir, e muitas empresas estão indo embora exatamente por isso, pela nossa carga tributária e também pelas demandas judiciais que ele tem que enfrentar. Tá certo. 6h44, conosco o deputado Jefferson Campos, deputado federal do PL, hoje o nosso convidado. Deputado, o PL vai ter candidato próprio, já tem um pré-candidato às eleições municipais em Sorocaba. O deputado Danilo Balas, né, que se lança pré-candidato no lançamento, ao lado de Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido. O senhor esteve presente também, outros deputados, enfim, deputado Carlos César, que também é deputado aqui da região, deputado estadual. Enfim, a pergunta que lhe faço, isso é um blefe ou de fato é uma candidatura para valer? Olha, se for um blefe, estão me enganando também. Isso é uma decisão tomada em conjunto. Nós temos um pré-candidato a prefeito em Sorocaba. É mais uma opção para o povo sorocabano. E penso que outros também podem colocar o seu nome. Danilo Balas, que é nosso deputado estadual, triplicou a sua votação de uma para outra, né, de 2018 para 2022, tem realizado um grande trabalho, pessoa competente no que faz, aplicado, está meio contundido agora, porque inventou no Jogo das Estrelas aí, entrou aos 45 e se contundiu aos 46, mas já está se recuperando, né? Muito, vai jogar com o Neto, com o Sérgio, essa turma, né? Agora, hoje está lá em Ribeirão Preto, inclusive, com o presidente Bolsonaro. Ele é o nosso pré-candidato, não é blefe, né? Aqueles que pensam que, mas ainda dá para construir alguma coisa, o tempo, ele existe para que a gente tenha o melhor entendimento. Para isso, o dia dividido em horas, em minutos, segundos, o tempo desta construção já foi, já acabou. Fizemos de tudo para que ela tivesse um outro encaminhamento, para que a gente pudesse compor, mas acabou. Hoje é tempo já de construir esta pré-campanha, é o que estamos fazendo. Hoje atendi antiga vereadora, né, ex-vereadora Cidinha, nossa amiga, que também pré-candidata do Partido Liberal, outros mais que estão aí se destacando. Nós vamos apoiar os 26 pré-candidatos da nossa chapa de vereadores, o PRD, que já está conosco também, tem uma chapa muito boa de pré-candidatos a vereadores.
outros partidos, né? Nós podemos já ter nesse leque de alianças 5 partidos que nos dariam um tempo de televisão maior do que qualquer outro candidato da cidade, né? E há conversas nesse sentido, partidos do aspecto, do nosso espectro, que querem também, da ala da direita, defender a cidade e dar opção, né? Nós não vamos tentar destruir ninguém, não vamos tentar destruir o trabalho de ninguém. Eu estou no 8º mandato, 6 como deputado federal, 2 como vereador nessa cidade, vou completar 30 anos de mandato, e nós não quebramos aliança, Paulo. Não há ninguém que diga, não, eles quebraram uma aliança, eles disseram que era isso e era aquilo. Nós não quebramos aliança. Nós, quando abraçamos, a gente vai até o fundo e vai até o fim para ganhar ou para perder. Mas houve quebra de aliança, deputado? Houve. Nós tínhamos uma aliança com, né, a administração atual, que haveria esta indicação por nossa parte. Colocamos alguns nomes, a princípio era uma mulher, indicamos uma boa pré-candidata a vice. Depois pediu-se para que trocasse, colocamos outro, e no último momento, né, o acordo que havia sido feito foi rompido. Mas não só é esse motivo, esse é um dos motivos. O procedimento, ele tem que ser correto do início ao fim. Nós temos hoje o maior partido do Brasil, o maior tempo de televisão, o maior fundo partidário. Nós temos um presidente da República, ex-presidente da República, que hoje arrasta multidões. Eu estava vendo aqui a manifestação, ele me mandou aqui, Bolsonaro manda no nosso grupo, né, que temos um grupo com os deputados, da manifestação que teve lá em Ribeirão Preto, na AgriShow, hoje, ontem. Eu estive quando ele esteve aqui em Itu, em Piracicaba, em Nova Odessa, em Americana. Eu estava no Acre, né, quando ele foi lá também, fizemos, conversamos um pouco lá no Acre. É algo assim extraordinário. Hoje há pesquisas que mostram que 25% votariam com certeza em quem o presidente Bolsonaro indicasse. O nível de captação disso é muito grande. E nós temos em Sorocaba a maior representatividade do PL do Estado. São 4 deputados. Nenhuma outra cidade do Estado de São Paulo, do interior, tem essa representatividade. Temos 2 deputados federais e 2 deputados estaduais. Se somarmos aqui os votos dos deputados de direita, Carla Zambelli, Eduardo Salles, na cidade, nós chegamos a mais de 150 mil votos que tiveram na última eleição. Bolsonaro teve mais de 60% dos votos da cidade. Então, nós temos um cacife político muito grande, né? E nós tentamos, de toda forma, compor, conciliar, caminhar junto. Mas vai haver uma divisão da direita. Não, não há divisão. Você acha que não tem divisão? Não, não há divisão. Haverá avaliação do trabalho, haverá propostas de um trabalho diferente do que está sendo feito, propostas para a saúde, para a segurança, para a zeladoria, né, para cuidar das pessoas que estão em situação de rua, como elas estão, mas sem agressão a pessoas, né? Pessoas inteligentes não discutem pessoas, discutem propostas. E esta é a minha parte, é a parte de Danilo Balas e é a parte de Carlos César e também de Derrite, que somos deputados da cidade. E eu creio que também será a proposta das oposições que vierem, não para discutir pessoas, né? Porque se discutir pessoas, todos nós temos falhas terríveis, todo ser humano tem falhas, mas propostas, o que é melhor para a cidade? O que é melhor para a tecnologia, para o futuro, o que é melhor para o cidadão. E é isso que nós vamos discutir nesta campanha que esperamos ser, para nós, vitoriosa. Agora, deputado, com essa pré-candidatura do Danilo Balas, com essa opção, os pré-candidatos à Câmara Municipal, teremos um aumento de 5 cadeiras para o próximo ano, ou seja, o PL poderá fazer um número maior de vereadores. O senhor é o mestre nessas contas. Obrigado, você já esteve em algumas apurações com muitas agonias. Eu, graças a Deus, sempre tenho acertado os partidos, né? Já troquei algumas vezes de partidos, mas faço amigos em todos eles, tenho um bom relacionamento com todos eles. Um prefeito esteve no meu gabinete alguns meses atrás, ele disputou uma eleição única, uma eleição suplementar, e agora ele vai para a reeleição. Ele era o candidato único, ele era do PSD, né? E ele teve quase 30 mil votos sozinho. O PL não tinha candidato. Não tinha. Mesmo assim, o PL teve 15% da votação dele sem candidato, só pelo número do PL. Então, nós entendemos que quando você lança um candidato, a possibilidade de um voto de legenda é muito grande. Principalmente porque nós temos alguém, né, nessa pré-candidatura, que é o nosso presidente, que vai estar ativo nesta campanha. E é claro que nós entendemos isso. Eu penso que a nossa coligação, o PL, PRD e mais outros 5 partidos que estão para vir,
eles podem sim fazer até a maioria da próxima Câmara, né? Então entendemos que queremos, né, que sejamos coerentes, né? Um bom número. Mas quantos? 4, 5? Eu tenho um número, mas eu não quero falar para não causar aqui, para alguns deboches, né? Porque alguns têm sido orquestradamente aí ativados por parte da mídia, né? Para ir lá e falar que o PL não vai fazer ninguém, que o PL vai se destruir, que o PL vai fechar, né? E alguns têm sido orquestrados em parte da mídia e têm ido rotineira e sistematicamente, vai um vereador, depois vai outro, vai um pré-candidato, acabou o PL. Eles vão se surpreender, porque alguns desses que estão falando talvez nem se reelejam. Mas o PL vai fazer um grande número de cadeiras na casa. E os partidos coligados que vão estar juntos, nós também estamos estruturando para que isso aconteça. Legal. 6h52. Douglas, tem mais alguma colocação? Todo esse imbróglio com a atual administração nasceu por conta de uma indicação a um pré-candidato a vice. Já há uma articulação nesse meio também, nesse ninho para uma articulação a vice. Por exemplo, o deputado Vitor Lippe esteve conosco aqui na sexta-feira e ele, inclusive, trazia a informação. Olha, acabei de receber uma ligação do PL que o Danilo Balas vai ser... Ele recebeu a ligação do Danilo Balas. Exatamente. Pedindo apoio. Já há uma articulação, uma conversa? Obviamente que sim, né? Mas como é que estão essas conversas aí? Nós estamos conversando com muitos partidos. Alguns deles, mais adiantados, ainda não há fechamento nenhum desta vice, até porque um desses partidos pode indicar uns bons Chapa nomes. pura está descartada ou não também? É bem provável que não vai ter chapa pura. Perfeito. É porque nós temos bons nomes em outros partidos também. Vitor Lippe é nosso amigo, né? Conversamos, temos às vezes posições antagônicas, diferentes, é claro. O DPVAT ele votou a favor. Não fui eu que falei, meu amigo, por favor. Não, ele esteve aqui e falou, ele explicou então, por quê. Explicou por quê. Ele é uma pessoa coerente, é uma pessoa que ele não foge da conversa, né? É lógico que temos posições diferentes e visão diferente de muitas coisas, mas em outras somos congruentes também na visão. Ainda não há esse fechamento de vice. Temos outros partidos para compor esse espectro aí que vamos disputar juntos esta próxima eleição e vamos aguardar aí, né? Tem nomes bons aí que podem muito somar, né? Os nomes que foram oferecidos eram bons também, né? Mulheres, homem, empresário, né? Já político, mas nenhum satisfez. Então a gente entende que não era o nome, era o grupo, né? Nós não éramos bem-vindos. Não sabemos por quê. Talvez um dia a gente venha saber por que este grupo, que é um grupo de aliança, que é um grupo de palavra, que é um grupo de respeito, de pessoas honradas, né? Não era bem-vindo neste momento a esta composição política. Mas, eu repito, nós teremos sim, né, tem hoje pré-candidato e teremos candidatura própria, o PL terá nestas eleições de 2024. Deputado, para fechar a última, estourado aqui, não pode deixar de perguntar sobre Votorantim, a participação do PL em Votorantim. Também estamos trabalhando, nós deixamos lá a cargo do Danilo, né, ele tinha uma articulação lá também, fomos bem votados na cidade, haverá candidatura própria lá. Nós estamos trabalhando também o pré-candidato, o Mauro, né, material de construções. Outros partidos já estão se aproximando da gente também e nós vamos ter candidatura própria também em Votorantim. Mais uma opção, né? Os 3 que lá estão postos, né? 4 já foram ou prefeitos, né? Ou vereadores. E nós vamos ter também alguém que pode ser mais uma opção para aqueles que querem ir lá, diferente daqui, só tem um turno. Sim. Né? É um tiro outra único. Eleição. Né? Lá com este cenário aí, menos votos, talvez menos porcentagem de votos, pode ser eleito um prefeito, né? Legal. Deputado Jefferson Campos conosco, direto de Brasília, aqui para o Jornal da Band. Viaja amanhã? Não, essa semana não teremos. Feriado no meio da semana. Exatamente. Né? Ficamos até ontem, estávamos aguardando a convocação, não houve, até porque o governo também não tem interesse que haja, porque íamos derrubar os vetos da saidinha, íamos derrubar outros vetos mais que estão lá, então essa articulação intensa fez com que também fosse suspenso. Mas aproveitamos, hoje atendi muitos prefeitos, vereadores do nosso escritório, amanhã da mesma forma, e assim vamos continuar trabalhando. Paulo Roberto, deputado, já há uma informação de que alguns senadores no Senado podem entrar pautas que o governo federal quer e podem entrar pautas que o governo não quer. E aí a briga vai ser instaurada, principalmente com essa situação de feriado no meio da semana. Vai ficar muito interessante a semana em Brasília. Rodrigo Pacheco está ensaiando uma rebelião, né?
Pode ser que... Será? Quem viver, verá. Vamos aguardar. Deputado, muito obrigado. Um rápido intervalo e já voltamos aqui no Jornal da Band.